Fique atento. Agora falando sobre a norma regulamentadora número 12, a famosa NR12. As indústrias de calçado de Franca terão até o dia 17 de dezembro de 2014 para adequarem suas linhas de produção à NR12, uma norma do Ministério do Trabalho que regulamenta medidas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos. O prazo para regularização já estava vencido e no fim do ano passado, cerca de 100 empresas foram notificadas e corriam o risco de serem multadas ou impedidas de funcionar. A proposta para que a Justiça conceda um novo período para ajuste foi levada ao Ministério do Trabalho pelo Sindifranca, o Sindicato da Indústria de Calçados de Franca, em acordo com o Sindicato dos Sapateiros de Franca. Pelo documento, as fábricas deverão elaborar um cronograma de implantação das medidas exigidas pela NR12 e manter o documento na empresa à disposição da fiscalização. Caso as datas fixadas pelos técnicos da própria empresa não sejam cumpridas, a indústria ficará sujeita às penalidades previstas na lei. Para saber mais sobre todo esse processo, eu conversei esta semana com o auditor fiscal Alex Muniz Santos. Ele faz parte de um projeto chamado Projeto de Prevenção de Riscos do Ministério do Trabalho em Franca. Confira a reportagem. Essa norma, realmente, ela foi editada pela primeira vez em 1978, quando se definiu alguns critérios para a proteção de máquinas no sentido mais amplo, não só da indústria de calçados. Com o passar do tempo, houve evoluções e foram feitas modernizações e essa norma foi sendo revista, né, ao longo dos anos, sendo que a última revisão dela foi emitida em 2010, em dezembro de 2010. Mas já então, desde os anos 70, que se existe uma norma regulamentando como deve ser a parte de proteção de máquinas em geral, né? E foi essa revisão de 2010 exatamente que provocou, né, o setor para que faça essa adequação de que a gente está falando agora. É isso? Na verdade sim. O fato é que, apesar de haver essas exigências bem mais antigas, havia um certo acomodamento, certo comodismo por parte até do empresariado mesmo, no sentido de manter suas máquinas com um nível de proteção adequado. Então, acontecia muitos acidentes nesse setor, acidentes às vezes muito graves, com amputações inclusive. Então, em 2010 já saiu essa nova revisão da norma, com algumas regras um pouco mais rigorosas em relação à proteção, e também veio para a gente essa demanda de estar fazendo um acompanhamento mais de perto das empresas, no sentido de realmente reduzir esse número de acidentes que acontecia no setor calçadista principalmente, né? Então, aí, diante dessa demanda, né, por verificar o que acontece mesmo, esses acidentes na indústria calçadista, foi que o Ministério do Trabalho, então, resolveu provocar o setor calçadista para que fizesse as mudanças. Na verdade, assim, até sabendo já que havia já um passivo existente e não causar um impacto muito drástico no setor, nós iniciamos no ano passado já uma notificação prévia, avisando as empresas da necessidade, né, avisando e orientando as empresas sobre a necessidade de se adequar a essas máquinas, sobre o motivo desse trabalho que estava sendo desenvolvido, justamente para que as empresas tivessem esse prazo para poder, né, correr atrás do passivo, vamos dizer assim. Depois de um tempo, então, depois dessa notificação, nós começamos os trabalhos de fiscalização para começar a verificar como que está a situação nesse setor, né? Aí o Jamil falou para a gente que muitas empresas procuraram o Ministério do Trabalho para tentar uma prorrogação de prazo. Foi aí então que houve a proposta do acordo. Exatamente. O que acontece é o seguinte, as aproximadamente 100 empresas que nesse primeiro momento foram notificadas para estarem providenciando essa regularização, elas identificaram que talvez esse prazo não seria suficiente, já que realmente esse trabalho não começou antes. Então, procurou o Ministério do Trabalho para saber como poderia ser tratado isso, e o que a norma permite é que um acordo entre o sindicato representativo dos empregados e o sindicato patronal possa ser validado também pelo Ministério do Trabalho e esse prazo possa ser dilatado um pouco mais para que as adequações sejam feitas. O que acontece, no entanto, é o seguinte, que é bom ficar bem claro. Este acordo, como é uma dilatação do prazo concedido inicialmente, ele só vale para aquelas empresas que foram inicialmente notificadas. Então, só abrange essas da ordem de 100 empresas que foram inicialmente notificadas. Para as demais, vale realmente os prazos definidos em norma. Além disso, esse acordo não abrange situações de grave e iminente risco, que são situações que podem causar
danos de natureza grave e irreversível aos trabalhadores, e por isso não é coerente se pensar em concessão de prazos para isso. São situações que têm que ser sanadas de imediato. Por exemplo, uma máquina que possa aí provocar situação de risco grave e iminente? Existem várias, né? E depende muito da situação específica da máquina. Máquinas que normalmente trabalham com o princípio de prensa, tipo os balancins, prensas mesmo, carimbadeiras, entre outras, são máquinas que comumente causam muitos acidentes de natureza grave nas indústrias. E se a fiscalização do Ministério do Trabalho for numa empresa que não tem esse tipo de máquina adequada à norma, o que acontece? A consequência, nesse caso mais drástico, é a interdição da máquina. Ou seja, a empresa não pode utilizar aquela máquina até que as adequações sejam realizadas. Alex, e o que o empresário pode fazer para evitar que essa fiscalização encontre, né, esses problemas? É importante que o empresariado tome a iniciativa, ou seja, que ele tenha uma gestão própria de segurança, que ele tenha ali um profissional habilitado que possa auxiliá-lo na identificação de situações de grave e iminente risco, principalmente. Isso é feito através da análise das máquinas, de cada máquina que o empresário tem na sua indústria, no caso. E uma vez identificadas essas situações de grave e iminente risco, essas devem ser a prioridade zero, ou seja, a primeira coisa é ser realmente eliminada na fábrica, né? Uma confusão também que os empresários estão fazendo é quanto ao prazo para a regularização desses equipamentos. Ficou estabelecido que até dezembro de 2014, né, existe um prazo aí, uma dilatação de prazo para isso. Mas isso não acontece para todas as máquinas e para todos os itens da norma. A norma ela definiu prazos quando foi editada em dezembro de 2010, essa última revisão, desde prazo de aplicação imediata, válidos na época de sua publicação, até prazo da ordem de 3 anos, dependendo da complexidade do item, vamos dizer assim. O que o acordo feito prevê é que, a partir dos prazos definidos em norma, que as empresas tenham mais 2 anos para fazer as adequações. É claro, mais uma vez, tirando fora disso as condições de grave e iminente risco. Então, não existe um prazo único para todos os itens da norma. Então, esses prazos que valem só para aquelas empresas notificadas, essa prorrogação que vale só para as empresas que foram notificadas, são prazos que ampliam em 2 anos os prazos definidos em norma. Mas, para algumas situações, os prazos até já venceram, mesmo com essa prorrogação do acordo. Agora, Alex, imagina que eu sou um empresário calçadista e eu, assim, não entendo nada do que você está falando. Para mim, eu estava certo que podia terminar de fazer a minha adequação de todas as máquinas até dezembro de 2014. O que eu tenho que fazer? Onde é que eu posso procurar informação? Quem que eu tenho que procurar? Na verdade, como eu já disse, o importante é que a pessoa tenha uma assessoria, talvez, de um profissional habilitado, onde o primeiro passo é fazer o que a gente chama de análise de risco das máquinas. Ou seja, a pessoa tem que identificar em cada máquina quais os riscos existentes. A partir daí, ela vai pegar esses riscos e vai priorizar, vai ver quais são os mais graves e quais são os menos graves. Obviamente, os mais graves, que normalmente são situações de grave e iminente risco, têm que ser tratados primeiro. Aqueles que não entram como grave e iminente risco, a pessoa deve fazer um planejamento, como o próprio acordo prevê, para aquelas empresas notificadas, para que, num prazo concedido pelo acordo, as adequações sejam realizadas. Então, a primeira coisa é analisar cada máquina com o auxílio de um profissional habilitado. Alex, e esse projeto, tem prazo para terminar? Na verdade não, né? A fiscalização ela é permanente e ela não tem prazo para terminar. A atuação do Ministério do Trabalho vai ser gradativa e constante. E em caso de dúvida, como é que a pessoa pode fazer? Vem aqui até o Ministério do Trabalho, tem alguém aqui para atendê-lo? Sim, a gente tem plantões fiscais todas as quartas-feiras à tarde, das 13 às 17 horas, onde sempre tem um auditor fiscal disponível para te esclarecer dúvidas, especialmente em relação à parte de segurança e saúde do trabalho. Autoridades, trabalhadores e empresários unidos por Franca. Programa Cidade do Calçado.